Boa noite, gente, tudo bom? Que bom. Tem alguém vindo hoje pela primeira vez aqui conosco? Sejam bem-vindas. Que é isso mesmo, esse grupo é assim mesmo, sabe, gente? Já apaga a luz, é só nós. Eu ainda queria fazer o grupo naquela sala ali fechadinha, para a gente ficar fechado, só nós conosco. Aqui, às vezes, a gente fica um pouco exposta, passa a gente para lá e para cá. Mas é um momento de intimidade para que você tenha, você e o Senhor. Para que a gente tenha liberdade de falar com Ele, de chorar diante dEle. Por isso que fica na penumbra. Para que você não precisa preocupar com quem está do seu lado. Porque nós conosco a gente se entende. Nós estamos fazendo 1 ano de grupo. Hoje, a última segunda-feira de maio do ano passado, a gente começou. Nem percebi. Tinha passado 1 ano. E só Deus sabe, né? Como que muitas vezes é difícil a gente estar aqui, passa um seminário, a gente tem, no meu caso, marido, filho, o marido é outro filho, e a gente vem. Vem porque o Senhor nos ordena e a gente vem. E a palavra de hoje é perseverança. Para a gente continuar a caminhada, porque não é fácil. E a gente precisa perseverar. E muitas vezes, na nossa vida, Deus vai estar em silêncio. Tem uma música que fala que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Joia? Acredito, confio plenamente nisso. Mas quando a gente está no meio da luta, quando a gente está no meio da tribulação, acontecer com a gente igual aconteceu com essa mulher. E eu queria ler o que está escrito em Mateus 15. Quem tem Bíblia pode abrir. Mateus capítulo 15, versículo 21. Fala assim. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram com insistência: despede-a. Ela nos persegue com gritos. Eu só vou ler até aqui. Essa mulher vai continuar perseguindo Jesus. Jesus vai falar: minha filha, não é bom dar o pão dos judeus para os cachorrinhos. E ela continua a falar e o Senhor acaba escutando-a. E fala que nunca viu uma fé feita a dela. Mas independente dele ter escutado, ele escutou. Mas a palavra fala, Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Ai, gente. Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Você levanta, você vem para a igreja, você faz suas orações. Você vem à missa todo domingo, vai no grupo da Moninha, vai no grupo da Filó, vai no grupo da André, vai no grupo da Isabela. Frequenta todos os grupos que a igreja oferece. Faz curso com a Milene. E Jesus não lhe responde palavra alguma. E a gente se encontra num silêncio. E quando acontece isso com a gente, normalmente 3 perguntas a gente faz para o Senhor. Por que Deus se cala quando eu mais preciso dele? Será que o barulho às vezes é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que eu não consigo ouvir Deus? Por que parece que os momentos mais difíceis da nossa vida, a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Porque às vezes Ele está falando, às vezes eu que estou surdo e não estou conseguindo escutar a voz dEle. E por que Deus fica quieto quando mais chamamos a Ele? E essas 3 perguntas ficam batendo no nosso coração. Confesso que muitas vezes a gente passa problemas. Você já passou muitos problemas, muitas dores, muitas dificuldades. É tão bom saber que eles passam. Tudo vai passar. A alegria, a felicidade, os momentos felizes passam. Momentos tristes passam. Tudo passa. E quando você olha para trás e você olha e fala, ufa, passou o vendaval. Aquele vendaval que vem, que destele a nossa casa, que deixa a gente completamente enlouquecido, preocupado, passa.
E eu preciso perseverar. E não é fácil entender o silêncio de Deus na nossa vida. Não é fácil entender, porque aos nossos olhos a gente está fazendo tudo direitinho, como manda o figurino, como manda o catecismo da igreja, caminho direitinho, e Deus silencia. E a gente se vê igual aqueles discípulos, quando Jesus está dormindo na barca. A tempestade vem, o barco joga de um lado para o outro, e os discípulos vão até Jesus e falam: Senhor, o Senhor está dormindo. Estamos perecendo e o Senhor não incomoda. Nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, ficamos chateados, magoados, porque Deus está em silêncio comigo. E o silêncio, ele dói. O silêncio machuca. O silêncio apavora. O silêncio dá medo. Quando você fala e não tem resposta. E aquilo que Deus nos convida a fazer quando isso acontece é descansar. É descansar. Porque se Jesus está no meu barco, mesmo que ele esteja dormindo, ele está no meu barco. E se ele está no meu barco, faz toda a diferença do mundo, ele está no meu barco. Isaías fala assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso convite é esperar no Senhor. Entender que até no silêncio Deus trabalha por nós. Só depois que passa, que você olha para trás e fala: é verdade. Ele estava comigo o tempo todo e eu não enxerguei. É igual aquela história dos pegadas na areia, que tinha 2 pares de pegadas. E nos momentos mais difíceis da vida dele só tinha 2 pés caminhando. E ele fala: Senhor, quando eu olho para trás eu vejo os pegadas na areia e nos momentos mais difíceis da minha vida só tem uma pegada. Essa pegada é minha. Quando você calça? Mais ou menos assim que ele faz, igual o número do seu pé. Olha lá o tamanho da pegada de quem que é aquele pezão. É do meu Deus grandão, que cuida de mim, que não me abandona. Mas só que quando a gente está com tanta dor, a gente fica igual aquela mulher encurvada do Evangelho. A gente faz assim, ó, e a gente só olha para a gente. A gente não consegue olhar para o Senhor. E quando a gente se encurva, a gente só olha para a gente. E a gente não consegue perceber que naquele momento Ele caminha conosco, e não só caminha, mas Ele carrega a gente no colo. A gente, nesse momento, precisa aprender a ficar em silêncio também. A palavra de Deus fala no Êxodo, quando Moisés vai tirar o povo da terra prometida. Moisés vai lá e fala com Faraó: Faraó, deixa o povo embora. Esse povo, Deus está clamando por ele. Deixa o povo embora para a terra prometida, a terra que Deus vai dar para eles. Aí o Faraó deixa. E a palavra fala: mas, conjunção adversativa, lá vem. Quando fala mas, não é assim, Chico, quando fala mas? Fala assim: a moninha é legal, a moninha é bacana, mas vem chumbo grosso por aí. Mas Deus endureceu o coração do Faraó. E Deus endurece o coração do Faraó, e o Faraó fala: quer saber, não vou deixar esse povo embora não. Bora perseguir eles. Por quê? Porque Deus sabia que se não endurecesse o coração do Faraó, e se aquele povo não fosse atrás deles, eles iam parar no meio do caminho e não iriam até o final. Chegar no objetivo que Deus tinha para eles. A palavra fala que o pessoal para no meio do caminho e começa a xingar Moisés. E fala: não é possível que você tira a gente lá da escravidão para que a gente venha morrer aqui nesse deserto. E começa a reclamar com Moisés e fala: lá no Egito não tinha lugar para enterrar a gente não. Você faz para a gente vir aqui, para a gente poder morrer aqui. E Moisés fala assim: não temais. Estais quietos e vede o livramento que o Senhor vai dar. Seu coração hoje está atribulado. Se hoje Deus está em silêncio, se você tem vivido momentos de um silêncio que faz tanto barulho,
um silêncio ensurdecedor. Aquietai-vos, sabei que Ele é Deus. Aquietai-vos e não temais. E espera. Espera Ele agir no momento certo, no tempo dEle, não no seu tempo, mas no tempo dEle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando Deus fica em silêncio, a gente precisa ter confiança e saber que Ele está do nosso lado. Que em nenhum momento Ele desampara, porque o Pai não desampara. E Ele fala, mesmo se a mãe desamparar, eu não desamparo. E isso me faz lembrar de uma história que eu amo, que o edifício está pegando fogo e o menino está lá em cima gritando, papai! E o papai está aqui embaixo, meu filho, pula! O filho fala, pai, mas eu não estou te vendo. E o pai fala, pode pular porque eu estou te vendo e eu vou te pegar. Ah, gente, é pular sem ver. Isso é fé. Isso é fé, é você colocar o pé e Deus depois colocar o chão. É acreditar que nós temos um Deus que peleja por nós, que caminha conosco. Padre Gilson teve esse final de semana no seminário de vida e ele falou uma coisa muito bonitinha. Ele fala que o gado e o porco, eles são tocados. E vai atrás porque eles andam assim e tem que ir atrás tocando o gado. Mas que Deus escolheu nos chamar de ovelhas. E como ovelha, o pastor caminha na nossa frente. Ele não vai atrás falando, não. O pastor caminha na frente das ovelhas e a ovelha ouve a voz do pastor, acompanha, segue, sente o cheiro. O Papa Francisco falou que ele quer padres e líderes que tenham cheiro de ovelha, porque caminha junto com a comunidade. O nosso Deus escolheu ser pastor e nós ovelhas. Porque temos as características das ovelhas, que não enxergam direito, que não ouvem direito, que o peso vai deixando aquele trem crescer, e vai crescendo aquela lã, elas vão ficando pesadas, coitadinhas. E ele tem que tosquiar, que tirar no tempo certo. Tem uma história de uma ovelha que foi encontrada, que se perdeu do pastor, e foi encontrada, não sei quantos quilos de lã, pobrezinha, não conseguia mais andar de tão pesado. E o pecado faz isso conosco. Quando nos afastamos do nosso pastor, o nosso pecado vai colocando peso nas nossas costas e a gente não consegue caminhar pelo peso. E a gente precisa ser cuidado pelo pastor. E Isaías 43 vai falar, quando passares pelas águas, elas não te submergerão. E se pelo fogo você passar, ele não te queimará. Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem o melhor para você? E que você pode andar pelas águas? E que você pode passar pelo fogo? Que se você está seguindo o seu pastor, ele não vai permitir que nada aconteça com você. Não vai. Não vai. Se Ele é o nosso pastor, Ele vai nos conduzir. Deus fica em silêncio, muitas vezes, porque o melhor está por vir. E quando esse melhor chega, as trombetas do céu são tocadas. Eu queria ler para vocês o que está em Apocalipse, no capítulo 8. Fala assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora. Gente, você já ficou em silêncio meia hora? A gente não consegue ficar em silêncio nem 5 minutos. Um silêncio de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas. E veio um outro anjo que se colocou perto do altar com o turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos.
Então o anjo pegou o turíbulo, encheu-o com o fogo do altar e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve trovões, clamores, relâmpagos e terremotos. Os 7 anjos, com as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. Gente, isso é tão bacana, porque quando fala santos na Bíblia, ainda não tem os nossos santos. Ainda não tem Santo Antônio, Santa Catarina, não tem essa turma, não. Os santos somos nós mesmos. Está se referindo a nós. E ele está falando aqui que essa fumaça que está no turíbulo e esse incenso são as nossas orações chegando ao céu. Que os anjos vêm e levam as nossas orações e elas sobem como aroma agradável até o Senhor. Quando fala, são os anjos voando, subindo e descendo, levando até os céus as nossas orações. Por isso que a gente queima os pedidos. Porque à medida que a gente queima, aquela fumaça que sobe, sobe até o Senhor, levando pedido e oração de cada um de nós. Então, quando o Senhor silencia, e depois dessa meia hora de silêncio, que parece muitas vezes durar 1 ano, e Apocalipse fala, o choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem a anoitecer. E você pode falar comigo, Moninha, que 1 noite. Meu choro está durando, são anos. Mas a alegria vai chegar. Vai amanhecer. O Senhor vai recolher cada lágrima que caiu do seu rosto, que regou uma semente de esperança no chão de tristeza, num chão que você está plantando e não tem visto o resultado. Cada lágrima que saiu foi uma oração que subiu ao céu. E depois desse silêncio, o Senhor prepara, porque grandes bênçãos estão sendo preparadas no céu. Isso que o versículo 2 fala. O céu está com os habitantes e essas orações são recebidas e Deus começa a intervir poderosamente sobre a nossa vida, preparando para tocar a trombeta. Qualquer hora a trombeta da sua vida vai ser tocada. Não sei se já foi, mas ela será. E nós precisamos acreditar e ter confiança que as nossas orações são ouvidas. Conta uma história que na Segunda Guerra Mundial, quando termina a guerra, muitas pessoas pobres, perseguidas, se refugiaram em cavernas. E depois que essa guerra termina e as pessoas saíram, encontraram dentro de uma caverna fria, escuro, um lugar horrível. E achou isso escrito em uma caverna. Creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. Creio no sol, mesmo que ele não tenha brilhado na minha vida. Eu creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio, nos momentos que eu penso que mais necessito. Creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. Eu não sei se você vive isso hoje na sua vida, mas o que eu vim falar para você, espera no Senhor, persevera, não desiste, não desanime. Eu sei que a gente tem dias que a gente quer ficar deitada na cama, que a gente não quer levantar. Tem horas que a gente só quer chorar, que a gente quer apagar a luz e ficar quieto. Perguntando ao Senhor por que Ele está em silêncio e por que Ele não responde. Talvez esse momento você não está vivendo hoje. Talvez você já viveu, talvez você viverá, talvez você nunca viverá. Efésios fala, quando ele fala da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Pode ser que esse dia mau nunca chegue, mas a gente precisa se formar, aprender, buscar. Assim como um avião, quando a gente vai voar no avião, vai fazer uma viagem longa, você fica vendo aquele alimento entrar no avião. Mas naquele momento você não tem fome. Mas o avião é abastecido
de café da manhã, almoço e jantar, dependendo do tamanho da viagem. Quando a gente vai para a Terra Santa, são 10 horas de viagem até Roma. E o avião é abastecido. E ali, quando o avião já está em pleno voo, serve o jantar, depois serve o café da manhã, depois serve um lanche. Mas o avião é abastecido para a hora da necessidade. É por isso que você está aqui. Porque estamos nos abastecendo. Pode ser que você nem venha ter fome. Mas se tiver fome, está abastecida do Espírito Santo. Está cheia de conhecimento, sabendo que o Senhor é um Deus que prometeu que nunca ia nos deixar e não vai. É um Deus que muitas vezes parece estar em silêncio, mas está trabalhando por cada um de nós. Creio no sol, mesmo que eu não veja. Creio em Deus, mesmo que Ele esteja em silêncio. Creio no amor, mesmo que Ele esteja oculto.